tua graça, Senhor, está me sustentando. Obrigada, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Obrigada pela tua presença, Senhor, que está em nosso meio. Não cesse, Senhor, a tua presença, Senhor. Senhor, que nesta noite que tu possa trazer, Senhor, uma palavra rema para os nossos corações. Tu conheces a cada vida que entrou aqui neste lugar, Senhor, precisando de ti, Senhor. Fala para o teu povo, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, como instrumento, Senhor, para as nossas vidas e para os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Pela primeira vez eu consegui acertar. Eu quero ler com os irmãos aqui em 1 Samuel, no capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Noite maravilhosa na presença do Senhor. Eu quero ler com os irmãos aqui no versículo 12. Eu quero falar nessa noite sobre os filhos de Eli. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Amém? Pode se assentar. Eu quero, nessa noite, que você fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai acompanhar na Bíblia, amém? A gente vai acompanhar a partir do capítulo 1, que diz assim, pode botar bem distante, irmã. Diz assim, eu vou lendo aqui alguma coisa que eu fui anotando, e você vai acompanhando na sua Bíblia, né? E eu anotei aqui que nessa noite eu quero falar sobre os filhos de Eli. No capítulo 1 de 1 Samuel, começa contando que Eucana, e todos os anos ele subia a Siló com a sua esposa Ana e Penina, né? Nós sabemos dessa história. Penina sempre provocava Ana, né? Porque Ana não tinha filhos. E no versículo 9, diz que depois de comerem, beberem, aí eu quero que você acompanhe. Versículo 9. Depois de comerem e beberem, Eli se senta na cadeira junto a um pilar do templo. Depois disso, Ana se levantou e foi orar. Ana, ela demora orando, irmãos. Ela se levanta e vai orar, e ele começa a observá-la e vê que ela só mexe os lábios. No versículo 14, ele a chama de embriagada. Diz assim aqui no 14. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele a chama de embriagada, né? E a partir daí, nós começamos a observar que Eli já não tinha mais discernimento. Ele já não tinha mais percepção. Ele já não era mais tão íntimo como deveria ser um sacerdote. Ele já não fazia separação entre bêbado e o amargurado. Ele já não fazia mais separação em quem estava embriagado e de quem estava ali sofrendo, angustiado. Ele não tinha mais essa percepção. E no versículo 15, Ana, ela começa a responder: não, eu estou atribulada de espírito. Eu não sou bêbada. Eu estou derramando a minha alma. Aí você vai vendo, né, toda a história, e ele começa a falar com ela, e ele diz assim, no 16, no versículo 17 diz assim, ó, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E dali você vai sabendo que Ana foi para casa, Ana, ela teve filho, Ana, ela estava esperando para levar o seu filho, para desmamar e levar ao Senhor. E aí nós vamos para o capítulo 2, no versículo 12, que diz assim, vamos ler juntos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Começa a falar dos filhos de Eli. Diz que eles eram filhos de Belial. Eles eram perversos. Eles não tinham dignidade. Aí no 13, no 14, 15 diz assim. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes que se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Quando o povo, ele chegava com o sacrifício, eles tiravam primeiro para eles e depois o que restasse era para Deus. Repare que quem fazia isso era o moço do sacerdote. Os filhos de Eli pecavam e ainda fazia outros pecarem também. Eles ensinavam errado. Imagina a geração que aprendeu com Ofni e Finéias. Eles aprenderam tudo errado. Eles aprenderam que primeiro era para eles e depois era para o Senhor. Como eles faziam tudo isso e nada acontecia, mesmo as pessoas sabendo que estava errado, achavam que Deus estava aprovando, né? Porque não estava acontecendo nada, então Deus deve estar aprovando isso, né? Está tudo errado. E assim é nos dias atuais, irmãos. Não é aqui na MDV, não. Tá, pastor Natanael? Não é aqui no Despertando Vidas, não. Nós estávamos conversando no outro dia ali fora. E está assim, irmãos. Aqui no Despertando Vidas não é assim. Mas nós estamos vendo sacerdotes induzindo o povo a erro, irmão. Pessoas que se dizem sacerdote até foram chamadas para ser, mas que querem ficar igual aos filhos de Eli. Tudo pode, não precisa renunciar a nada. Vem assim, permanece assim. Não, irmãos, não é assim. Você pode sim, mas nem tudo te convém. Está lá em 1 Coríntios 10, 23. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. 2 Coríntios 5,17, assim diz a palavra. A gente pode vir como está, mas a gente não pode ficar, porque o Senhor, Ele vai nos mudando, nos moldando, nos transformando. Ele vai trabalhando na nossa vida, mas hoje estão ensinando errado. Mas graças a Deus, que ainda existem ministérios que estão falando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Irmãos, e esse é o mês do cuidado com o bairro. E nós estamos vendo cada vez mais próximo a nós surgirem igrejas assim, irmãos. Nós estamos vendo. E se nós não estivermos firmados na palavra, nós vamos ser induzidos ao erro. Irmãos, e como eu falei para você agora esse versículo, e eu quero renovar isso. Você precisa conhecer a verdade, para que você não seja induzido, para que você não seja levado por caminhos tortuosos, porque a palavra de Deus diz que quando João Batista, ele preparou o caminho, ele era um arauto do Senhor. O arauto, ele prepara o caminho
Aleluia. Em 2 Timóteo 3, eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos? Diz assim. É longo, mas a gente já vai acabar já. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E em outras versões diz que eles são amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre estes encontra-se os que penetram sorrateiramente em casa. Nós estamos no meio do cuidado com o bairro. Tem os que entram sorrateiramente em casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Mulherinhas, ele quer dizer que são mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É assim que tem pessoas que aprende, está lá, faz curso, vem para a escola dominical, aprende, mas não entende nada. E o Senhor, Ele nos chama. As coisas que aconteciam no tempo de Eli nos conduz a pensar que nos dias atuais. Porque o que acontecia antes está acontecendo agora, nessa terra, aonde nós estamos vivendo. Por isso que temos que estar sempre atento, prestando atenção, buscando em Deus, clamando a Ele, clamando pelo sangue dEle. Porque há poder no sangue de Jesus na nossa vida. E aqui, em 2 Samuel, nós vamos voltar para lá de novo. No versículo agora 18. E diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ou seja, você repara nessa hora que o mesmo sacerdote, o mesmo Eli, era pai de Ofni e Finéias e ensinava Samuel. E o Samuel, ele vivia no caminho reto. No versículo 22 diz assim, ó. Fala sobre Eli repreendendo os seus filhos, né? Aí você começa a pensar. Esse sacerdote, ele era sacerdote e ele era pai, já conhecia a conduta dos seus filhos. Ele já conhecia a conduta dos filhos dele, mas ele foi deixando passar, até que se tornou um escândalo. Diz assim a palavra do Senhor. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Aí no 24 ele diz assim, não filhos meus, porque não é boa fama? E esta que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. No 25 assim, ó. Pecando o homem, olha só que profundo isso. Pecando o homem contra o próximo, Deus será o seu árbitro. Deus vai ver a medida do que aconteceu. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos,
E tudo isso já se tornou um escândalo. Mas eu vim aqui nessa noite para falar para você que se é tempo de repreender, repreenda. Se é tempo de consertar, conserte. Se é tempo de corrigir, corrija. Porque quem sabe ainda há esperança. Porque para os filhos de Eli já não tinha mais. Já era decreto de morte. Mas para nós, nessa noite, ainda há esperança. Aleluia. Aleluia, ainda dá tempo. Vamos para o capítulo 3. E diz assim, no versículo, capítulo 3 de 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram mais frequentes. Reparem que aqui ele já é um jovem. Irmãos, enquanto os filhos de Eli, eles estavam se achando, né? Porque não acontecia nada. Estava tudo certo, estavam lá. Pô, tremendo, Deus está comigo. Deus estava preparando um substituto. Aleluia. Que Deus não precise levantar substituto para você. Enquanto Samuel ouvia Deus, eles roubavam as gorduras do sacrifício. Porque está lá que eles não deixavam nem cozinhar para sair a gordura. Eles roubavam a gordura do sacrifício ao Senhor. Aí no capítulo 4 agora, nós vamos aqui para o versículo 2. Né? Aonde os filisteus, eles vencem Israel. Dispuseram, olha só que interessante vai ficando tudo isso, né? O povo de Israel, eles foram para a batalha. Aí no versículo 2 diz assim, ó, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel não foi derrotado pelos filisteus. Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens, irmãos. Aí diz aqui no versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos a Siló a arca da aliança do Senhor. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Olha o versículo 4, mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor, dos exércitos. Entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Você repara que o povo foi para a guerra, o povo já saiu perdedor, porque morreu cerca de 4.000 pessoas. Eles voltaram indignados. Por que o Senhor deixou acontecer isso? E mais ainda, no 4 diz que o povo mandou vir a arca. Eles não foram consultar o Senhor, não. Eles mesmos escolheram. Traz a arca. Traz a arca. Eles não perguntaram se o Senhor queria ir, não. Porque a arca era a presença de Deus. Eles não perguntaram se o Senhor queria a batalha, queria a peleja, não. Eles falaram, traga a arca. Homens que são, como eu falei aqui a palavra lá em Timóteo, amantes de si mesmos, soberbos. O povo estava soberbo naquela época. Mas, irmãos, eu creio nessa noite, que aqui eu creio que não tem ninguém assim não, mas se tiver, o Senhor muda a história. O Senhor muda a história, irmão. Diz que Israel foi para a batalha e foi derrotado pelos filisteus. O povo mandou trazer a arca. Aqui o povo nem pergunta a Deus se era para levar a arca, se era para levar a presença de Deus na guerra. No versículo 6 diz assim, ó, ouvindo os filisteus. Vou ler o 5 também. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados,
e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial. No arraial eles tinham tudo, irmãos. O arraial é quando você vai perguntar lá no Google o que é o bairro, né? E entre muitas respostas diz que é um arraial, né? E talvez no nosso arraial, né? Nessa noite, tenha tudo, né? Não estou falando do arraial a igreja, eu estou falando do arraial bairro, né? Porque nesse arraial aqui tinha tudo, irmãos. Tinha sacerdote, porque está aqui, que Ofni e Finéias foi. Tinha guerreiro, tinha arca da aliança, arca da fidelidade, arca da promessa, tinha a arca do Senhor. Mas só não tinha homens tementes e respeitadores. O temor, ele faltava. E a palavra do Senhor, ela diz que o temor é o princípio da sabedoria. Está lá no Salmo 111, 10. Faltou estar na presença, irmãos. A presença, ela muda tudo. A presença, ela invade o ambiente. A palavra de Deus, ela também nos diz, lá no Novo Testamento, que quando Jesus ele estava presente, quando Jesus chegou lá em Lucas 19 e falou para Zaqueu, maioral dos publicanos, cobrador de tributos, ele falou: Zaqueu, desce, que hoje me convém entrar na tua casa. E quando entrou a presença de Deus na casa de Zaqueu, tudo mudou. E Zaqueu disse, ele resolveu dar aos pobres a metade dos seus bens. E diz que tendo defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A presença do Senhor, ela muda ambiente. Nós precisamos da presença do Senhor. Oh, Senhor, se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. A presença do Senhor estava lá em João 4, com a mulher samaritana, que disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí ela falou assim: então me dá dessa água, para que eu não precise voltar aqui para pegar água. Aí ela começou a falar com o Senhor. Aí ele falou assim: traz teu marido. Ela: não tem marido. Aí ele falou: disseste bem, pois está no 5º, pois está no 6º, e nem esse é seu. Irmãos, a presença do Senhor, ela começa a mudar. E ali o Senhor transformou a vida daquela mulher, porque diz a palavra de Deus que ela estava com um cântaro. Ela deixou até o cântaro e foi buscar o povo para beber a água que saciava a sede. Aleluia. Em Marcos 5:38, fala da ressurreição da filha de Jairo. Irmãos, quando Jesus chega no cenário, há pranto, há morte, muita coisa para um cenário de vida. Ele muda tudo, irmãos. Ele muda tudo naquele cenário. Quando ele chega naquela casa, há pranteadores, pessoas chorando. Mas aí ele fala: não chorem porque a menina está viva. E até riem-se dele. Falam, riem, debocham do Senhor. Mas quando o Senhor chega no cenário de morte, há vida. Aleluia. Nós precisamos ficar com o Senhor. Precisamos ficar com a arca. Precisamos ficar em santidade. Precisamos estar, permanecer, prevalecer. Olha, irmãos, estão dizendo por aí: mas isso aí era no tempo antigo. Não, meu irmão, porque a palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra, ela permanecerá. Irmãos, é a palavra, ela não muda, ela não falha. É a palavra que quebra cadeias, é a palavra que quebra correntes, é a palavra que liberta o cativo. A palavra do Senhor. Aleluia.
aqui agora, eu quero ler no Salmo 119. Olha o que diz o Salmo 119. Aleluia. No versículo 2 diz assim, ó. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. No versículo 3 diz assim, ó. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes aos teus mandamentos que os cumpramos à risca. Aí no 5 diz assim, ó. Tomaram sejos firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. No 6 diz assim, então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os seus mandamentos. Aleluia. No 7 diz assim, ó. Render-te-ei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido nos teus retos juízos. No 8 diz assim, ó. Cumprirei os meus decretos. Não me desampare jamais. No 9 diz assim, ó. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Aleluia! Aí no 10 diz assim. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. No 11 diz assim, ó. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aleluia. É a palavra, irmão. É a palavra. Ela se renova a cada manhã. Irmãos, estão dizendo que ela é passado, mas é mentira. Ela não mudou. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aleluia. Eu guardei aqui um versículo, mas já até apagou, estou suave. Já até apagou, mas amém, glória a Deus. Irmãos, e ainda diz assim, em João 2, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus ele foi convidado para o casamento. No casamento, de repente ele acaba o vinho, né? E o vinho ele simboliza a alegria. O vinho deixava as pessoas mais alegres. E de repente acabou o vinho, acabou a alegria. Mas naquela festa tinha a presença, tinha Jesus de Nazaré. Jesus transformou a água em vinho. Jesus trouxe novamente a alegria, aquela festa, aquele casamento. Porque o casamento é uma festa. Ei, a presença está chegando. Irmãos, eu quero falar para você que está na tua casa nos ouvindo nessa noite. Ou talvez você vai ouvir no dia, na tarde, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa, que a presença do Senhor vai chegar aí. Aleluia. Assim como nessa noite a presença do Senhor está aqui. Aleluia. A presença do Senhor, ela vai chegar no teu trabalho. A presença do Senhor, ela vai chegar na vida dos teus filhos. A presença do Senhor, ela vai chegar na tua vizinhança. Porque diz a palavra do Senhor, que quando aqueles homens iam para o templo, né? A sombra deles, ela curava. Irmãos, e quando nós passamos, nós somos o espelho. A presença do Senhor está em nós. Eles estão nos olhando, eles estão nos vendo, em meio às dificuldades, em meio às lutas, mas nós estamos firmes, olhando, seguindo para o alvo, para o prêmio. Nós estamos seguindo para a vitória. Aleluia! A nossa vitória não é aqui, não. A nossa vitória é um céu de glória nos esperando. A nossa vitória é a morada celestial. Ah, Senhor, nunca chegou aos olhos do homem, nunca se imaginou, nunca se ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.